Hoje eu vou falar da diferença de dois jogos que vieram um atrás do outro, da mesma franquia, mas mesmo assim conseguem ser tão diferentes. E vocês já vão ver o que eu quero dizer com isso. Então, tá. Zelda Wind Waker, um dos melhores jogos 3D de sempre, um dos melhores jogos do GameCube e no top 5 de melhores jogos de sempre de Zelda. Dá pra ver pelas avaliações dele, e hoje eu vou falar um pouquinho dele e do jogo que veio logo a seguir dele, Twilight Princess. Então, logo de início, assim que a gente liga o jogo, nós conseguimos ver a tela para selecionar o save e nós vemos a história que vem antes desse jogo, que vocês vão saber que vai ser o Ocarina of Time, caso vocês tenham a timeline de Zelda em dia. Mas eles também vão dizer a tradição que existe em Outset Island, que é onde o jogo começa, a ilha onde o Link mora com sua avó e com sua irmã, que já vão ser apresentadas. Nessa introdução, nós também conseguimos perceber quem é o Rei dos Demônios, nós conseguimos ver quem é que foi o Herói do Tempo e por que chamam ele assim, ou o Link do Ocarina of Time. E é uma boa introdução para o que vem antes da gameplay que vai começar agora. Logo de cara dá pra ver que a nossa irmã vem nos acordar, a April, porque é o nosso aniversário e ela diz pra nós irmos ter com a nossa avó, porque ela preparou tudo e tem um presente pra nós. Quando nós chegamos lá, nós vimos que o presente era a roupa do herói, porque nós fizemos a mesma idade que o herói. E é uma tradição, quando nós fazemos a idade do herói, nós recebemos a roupa do herói lá em Outset Island. Por isso, a avó nos deu a roupa e pede pra nós irmos falar com a nossa irmã de novo. Fiquei de cara, nós vemos a nossa irmã e ela nos dá o binóculos pra gente testar. Eu demorei muito nesse teste, mas isso aí foi uma coisa pessoal, porque eu já havia feito um, mas tal. E nós vemos um grande pássaro. Esse pássaro é o Helmerod King. Ele tá sobre as ordens do Ganondorf e ele tá a sequestrar um monte de meninas à procura da Zelda. Essa menina que ele sequestrou é a Tetra, que é a chefe dos piratas. Ela mais tarde revela ser a Zelda. Nem ela mesma sabia. Ela descobre mais tarde que ela é a Zelda. E agora nós podemos ver que os piratas atacam no pássaro e isso acontece. Como é óbvio, nós não podemos ir sem nada e a nossa irmã pede para levarmos alguma coisa para salvar a menina que caiu, a Tetra. E nós vamos buscar a espada com o senhor que tem a espada na vila. Ele nos dá a espada e nós nos dirigimos para a floresta, onde nós encontramos o nosso primeiro inimigo e encontramos a Tetra.
tudo bem, nós salvamos a Tetra, saímos da floresta com o outro pirata e nós vemos a nossa irmã. Só que agora o Hammerrock King apanha a nossa irmã, ainda à procura da Zelda, e o Link tenta apanhar, com certeza não consegue alcançar sua irmã, né? Ele não voa. E depois os piratas dizem que se ele quiser seguir jornada com eles pra encontrar o Hammerrock King pra conseguir recuperar sua irmã, ele vai ter que ter um escudo. Então ele vai buscar o escudo com sua avó, que conta pra ele como ela tá preocupada com a irmã. Esse jogo foi feito pra ser inovador, assim, um jogo diferente, porque nessa época todas as franquias de jogos estavam a tentar fazer jogos mais realistas. E eu ainda vou falar sobre esse assunto depois. Só que essa parte é a parte mais tocante do jogo, é a parte que é a parte que mostra como faz esse cenário do jogo parecer um cenário mais vivo. E isso é um pouquinho do charme desse jogo. Nós falamos com a Tetra, nós vamos no navio, termina o tutorial e começa a ação do jogo. Então tá, primeiro ponto, Cell Shading. Cell Shading é um estilo ou cartoon shading. É o tipo não fotorrealista de renderização feito pra fazer os gráficos de jogos 3D parecerem assim, mais cartoonizados, né? Usando menos cor de sombreamento. O cel shading é um estilo assim que, como pode ser visto, deixa o jogo mais cartoonizado. E esse também foi usado em jogos como Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, que dá esse estilo assim meio desenhado para esses dois jogos. A segunda coisa que nós podemos concluir é que esse jogo não vendeu tanto quanto o esperado. E, por exemplo, Zelda Wind Waker vendeu 4,6 milhões de cópias. Mas o Ocarina of Time, que é do Nintendo 64 e haviam menos jogadores nessa época, mesmo assim chegou a vender 7,6 milhões de cópias, o que é muito maior do que o quanto o Wind Waker vendeu. Por isso, não foi um jogo que pode ser considerado um grande sucesso, mesmo sendo um jogo extremamente bom. Um dos motivos disso é que os adultos que jogam esse jogo e conhecem consideram o jogo para crianças. E as crianças jogam esse jogo e conhecem consideram o jogo para crianças. Eu não estou a dizer que seja uma coisa má, mas é muito diferente do que nós vamos falar no próximo jogo. E mesmo assim, esse jogo ainda vai ter os seus defeitos, vocês vão ver quando eu for falar.
Antes de tudo, Zelda Twilight Princess é um jogo muito diferente, porque ele não era pra ser feito. Ele foi assim, o desespero dos criadores de Zelda para que Zelda não ficasse igual a Metroid. Já que no primeiro ano de vendas, Wind Waker, que eu já falei, estava praticamente igual ao Metroid Prime 1. Só que depois, Metroid foi descendo e Zelda foi descendo junto. Dentre esse tempo, eles também lançaram alguns outros jogos, como por exemplo o Force Wars Adventures, que não foi um jogo que vendeu muito bem, é um jogo que muita gente esquece até hoje, mas o Twilight Princess foi um jogo muito diferente e eu vou falar dele hoje. Eu não vou mostrar muita gameplay porque eu tenho preguiça, mas eu prometo que vai ser uma coisa interessante. Em 2001, a Nintendo estava no meio da guerra dos consoles contra a PlayStation, que ganhou tudo, né? PlayStation 2, o console mais vendido do mundo, e a Xbox, que havia acabado de ser criada. A Nintendo, as pessoas estavam preocupadas com a Nintendo porque ela não estava lançando nada. O que ela fez? Lançou o GameCube. O GameCube vendeu não muito, vendeu 48 milhões, se eu não me engano, de unidades. E o Wind Waker e o Twilight Princess foram jogos que foram vendidos para o GameCube. Perto do lançamento do GameCube, eles mandaram também uma demo, mais ou menos, um vídeo, de uma batalha do Link contra o Ganondorf realista. E todo mundo gostou muito. Só que criadores de Zelda não gostaram. As pessoas que não gostaram são o Eiji Aonuma. Eu acho que praticamente só ele. E ele disse que não considerava aquilo Zelda e que aquilo não era bom, não era uma coisa que deveria ser feita. E depois ele fez o Wind Waker. A Nintendo começou a ficar com problemas e deram a ideia de fazer um Zelda realista. Não concordaram de início, só que depois acabaram por fazer. Esse jogo realista foi Twilight Princess. E ele virou um grande sucesso, todo mundo gostou muito dele. E ele é um famoso até agora. Tem os seus defeitos? Tem. E a história foi complicada? Foi. Mas nesse vídeo eu não vou falar sobre o jogo, eu vim só falar dessa história mesmo. Mas eu espero que tenham gostado, esse foi o vídeo. Fiquei muito tempo sem postar porque eu tive de férias, viajei. E foi isso. Então tá, até mais, tchau.